A primeira questão, muito rápida, é sobre a própria engenharia da Lei 9.099. A estratégia do legislador, que me parece interessante. Ao invés de descriminalizar as condutas, o que seria muito bom, já que o legislador penal não ousou, utilizou-se o legislador do processo, do direito processual, para despenalizar ou para criar, através do processo, um obstáculo, um empecilho, principalmente à aplicação da pena privativa de liberdade ou até de qualquer outra pena. Passa a ser o processo, nessa perspectiva, não mais um instrumento de aplicação do direito material, mas, quem sabe, um empecilho, um óbice à aplicação da pena. Quer dizer, ao invés do direito penal descriminalizar, através do processo se busca deixar de aplicar a pena privativa de liberdade, principalmente. E é interessante porque essa ideia do direito penal mínimo, da descriminalização, muito simpática e democrática, ela pode ser perigosa, porque retirando-se o direito penal, não saindo aquela conduta da esfera do proibido, outro ramo do direito vai regulá-la, vai tratar desta conduta, quase sempre o direito administrativo. E o direito administrativo não nos dá aquelas garantias constitucionais do penal e do direito processual penal. Através do direito administrativo, que é autoexecutável, a pretensão sancionatória do Estado não precisa ser processualizada. Não há o devido processo legal, não há o princípio do juiz natural, não há o princípio do contraditório, da ampla defesa, a nível de punição, como é a multa do guarda de trânsito, que nos pega infringindo uma norma do Código Nacional de Trânsito. De modo que, não saindo da esfera do proibido penal, mantém-se a garantia constitucional do penal e do processo penal, e o processo penal, por via indireta, procura evitar a aplicação de pena, ou pelo menos a pena privativa de liberdade. É uma engenharia interessante e inovadora do nosso legislador. Mas entrando exatamente na Lei 9.099, vou tratar de algumas questões que já exauridas, já debatidas, e eu vou mais dar a minha opinião a respeito. Não voltar às discussões, até porque o tempo não permitiria, mas para dar a minha opinião e não ficar sem posicionamento meu a respeito dessas questões, mas talvez para registrar. Primeiro, com relação à competência do juizado especial prevista no artigo 61. Diz o artigo 61 que é da competência do juizado especial as contravenções e as infrações penais, os crimes, cuja pena máxima não seja superior a 1 ano, excetuados aqueles que a lei preveja um procedimento especial. Tenho para mim que essa exceção se refere aos crimes. Como disse o professor Tourinho ontem, mas é controvertido na doutrina, as contravenções, mesmo que com procedimentos especiais, por natureza, ontologicamente, são infrações de menor potencial ofensivo e não estão abrangidos pela exceção. Então, é da competência do juizado especial, a meu juízo, contravenções e crimes cuja pena máxima não seja superior a 1 ano, desde que não tenha em lei procedimento especial. Essa é a minha posição. Agora, tem uma posição majoritária, até talvez porque não tenha sido tratada ainda, e não sei se merece ser tratada na doutrina. Essa exceção, procedimentos especiais previstos em lei, teria que sentido? A meu juízo, a existência de um procedimento especial no Código de Processo Penal não retira da infração, cuja pena máxima não é a natureza de infração de menor potencial ofensivo. Procedimento especial previsto em lei, para mim, seria lei extravagante, não o Código de Processo Penal. Primeiro, porque todo procedimento tem que ser previsto em lei. Seria uma redundância, a lei não deve ter palavras inúteis. Quando falou procedimento especial previsto em lei, é lei extravagante, é o Código de Processo Penal. E dou um exemplo. A injúria, que pela pena é uma infração de menor potencial ofensivo. Na interpretação majoritária, a injúria não vai para o juizado especial criminal, porque tem um procedimento especial no Código de Processo Penal. Agora, que procedimento especial é este? Apenas porque antes de receber a queixa, o juiz tem que fazer a tentativa de conciliação, que é tudo que a Lei 9.099 quer. E depois cai no rito ordinário.
Como quase todos os procedimentos especiais, ultrapassada aquela peculiaridade, eles caem no procedimento ordinário dos crimes apenados com reclusão. De modo que me parece até um contrassenso retirar a injúria do juizado especial, porque a injúria tem a conciliação no Código, quando o que se deseja justamente é a conciliação, a justiça consensual via juizado especial criminal. De modo que eu procuro diminuir a restrição para ampliar a competência do juizado, porque acho que é uma boa ideia o juizado especial criminal. Agora, acredito que as regras próprias do procedimento sumaríssimo do juizado especial criminal não se aplicam essas regras, e aí estou com o professor Torinho também, a justiças especiais. Não se aplicam às justiças especiais. Não só as regras peculiares aos procedimentos, ao procedimento sumaríssimo, como também aquelas outras regras que são das disposições gerais da Lei 9.099, a representação na lesão corporal culposa e na lesão corporal dolosa simples, leve. Como disse o professor Torinho, e parece a posição, a meu juízo, mais correta, não existe nem o instituto da ação penal pública condicionada na justiça militar. Ela é sempre incondicionada, de modo que é uma lei, a lei penal militar, a lei processual penal, uma lei especial, e quando o legislador trata do penal e do processo penal, está tratando do penal e do processo penal comum, a não ser que tenha uma ressalva expressa. A prisão temporária, por exemplo, é lei que se aplica na justiça comum e não na justiça militar, por exemplo, a não ser que tivesse, e não tem um dispositivo expresso a esse respeito. Agora, evidentemente, que em relação à justiça federal comum, caberá a ação penal condicionada à representação, na lesão corporal, caberá a suspensão condicional do processo, porque a Justiça Federal Comum aplica a lei penal comum e a lei processual penal comum. Já não é o caso da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, que é federal especial. E, mesmo assim, a nível da Justiça Federal Comum, as regras procedimentais peculiares do juizado especial, a meu juízo, não se aplicam. Não há denúncia oral na Justiça Federal. Não há transação penal na Justiça Federal, a meu juízo. Não há aquele procedimento sumaríssimo na Justiça Federal, no meu entendimento. Ah, mas a transação penal é algo favorável ao réu. Vamos examinar isso depois, se houver tempo. E tem aplicação retroativa, essa é uma questão. Mas ser favorável, ser uma norma de direito misto, como alguns dizem, poderá levar à sustentação de ela ter aplicação retroativa, mas não tem nada a ver aplicar a uma outra justiça. Isso é outra questão, isso é questão de competência e de procedimento. Não é porque é favorável que se aplique a norma comum no direito penal militar. Não é por aí, até porque lá no regime do Código de Processo Penal Militar não temos a progressão do regime, como temos, não temos os benefícios da execução penal, que nós temos na lei penal comum. Não é porque é mais benigna que será aplicada retroativamente aonde couber, mas não a outra justiça. A questão, dando um salto aqui para o artigo 69, parágrafo único, a questão da prisão em flagrante nas infrações de menor potencial ofensivo. O que diz a lei? Se o autor do fato, conduzido à delegacia, lavrado o termo circunstanciado, ele for apresentado imediatamente ao juiz, ao juizado especial, ou assumir o termo de a ele comparecer quando intimado, não se imporá, a expressão é essa, não se imporá prisão em flagrante. Temos encontrado na doutrina a afirmação de que não há prisão em flagrante nas infrações de menor potencial ofensivo. Não me parece essa a melhor colocação. É preciso distinguir a prisão como fato jurídico que ocorre na rua, da documentação da prisão através do auto de prisão em flagrante na delegacia. São duas coisas diferentes. O fato jurídico, a prisão e a documentação. A lavratura do auto de prisão em flagrante é a documentação através do instrumento próprio daquilo que já existiu, que foi a prisão anteriores. Então, evidentemente, que no momento em que alguém é preso com arma sem autorização legal, deve ser preso em flagrante. Mas é uma infração de menor potencial ofensivo. Vamos levar a presença da autoridade.
se ele for apresentado ou se comprometer a comparecer ao juizado, não se lavra o auto de prisão em flagrante, mas se lavra o termo circunstanciado. Não é que não haja mais prisão de menor potencial ofensivo, até porque seria um despautério. O senhor está... Diz lá o cidadão policial, não estou preso porque é uma infração de menor potencial ofensivo. O policial diz, não é porque tem um procedimento especial no Código de Processo Penal. Ele diz, não, mas o Afrânio diz que esse procedimento não é possível, né? Não estou preso, então vou para cá. Se não está preso, ele pode exercer a autoridade. A prisão existe como cerceamento do direito de locomoção. Ele está preso. Não se documenta a prisão no auto de prisão em flagrante e sim no termo circunstanciado. E tanto é verdade, porque por absurdo não vai ocorrer, mas se ele se negar a comparecer, lavra-se o auto de prisão em flagrante, que inicia o inquérito, e é o único caso que a gente pode ter inquérito no caso do juizado especial criminal, porque o auto de prisão em flagrante, em meu juízo, inicia o inquérito policial, embora uma das vezes se baste informação para denúncia. Mas se ele disser, não quero comparecer ao juízo, não vou comparecer, então flagrante. Temos um termo circunstanciado e mais o auto de prisão em flagrante. Se lavra o auto é porque existia a prisão que está nele sendo documentada. Então não é que não caiba a prisão em flagrante, evidentemente que cabe, evidentemente, a posição pessoal minha. Muito bem, a respeito da transação penal, essa questão me parece interessante. Ela tem um pressuposto, para mim é pressuposto, é a proposta a ser formulada pelo Ministério Público. E eu entendo que a proposta, isso me parece importante, é uma forma de exercício da ação penal. O Ministério Público, recebendo o termo circunstanciado e as peças de informação, poderá, se for o caso, requerer o arquivamento, obedecendo o procedimento do artigo 28, que existe normalmente, ou oferecer a denúncia ou fazer a proposta de transação penal. Se ele oferece denúncias, exercita a ação penal pública tradicional. Mas quando ele faz a proposta, a meu juízo, ele está exercendo um tipo de ação penal. Está invocando a tutela judicial do Estado, manifestando uma pretensão, no caso punitiva, em juízo. Porque ele terá que dizer, ainda que oralmente, com a denúncia oral também, informalmente sim, mas terá que dizer, o réu, tendo em vista o que consta no termo circunstanciado, você praticou esta conduta aqui, e deve descrever, que se consumou neste local, e por isso o foro é competente, e tem esse juízo de tipicidade, se adequa ao tipo tal, e por isso é uma infração de menor potencial ofensivo. A sua pena seria de prisão. Eu lhe proponho uma pena de multa. Se aceita? Percebeu? A proposta importa numa imputação, numa atribuição de um fato típico, ilícito e culpável. E, inclusive, a adequação. O juizado especial é competente, eu tenho que dizer, você praticou essa conduta, fazer uma imputação, ainda que oral, como a denúncia hoje também é oral. Se adequa ao tipo tal. É uma infração de menor potencial ofensivo. Privativa, eu lhe proponho uma pena restritiva, uma pena de multa. A opinião, a vontade do réu, e se ele aceitar, o juiz, a professora Ada, temos uma sentença penal condenatória. É pena que se aplica aí, embora hoje não mais, se for multa convertível em pena privativa de liberdade. Então é uma ação penal, por isso, para mim, fica mais fácil, não há que se falar em violação do princípio nullum pena sine judicio. Este é o devido processo legal. Não há jurisdição sem ação. A ação, a processo e a jurisdição. Apenas a ação não tem aquela forma tradicional da denúncia, e sim da proposta. O Ministério Público exercita uma ação. Por isso que eu sustento também que a lei, dentro dessa ótica, dessa visão sistemática, não mitiga o princípio da obrigatoriedade. Há uma discricionariedade entre a ação penal tradicional via denúncia ou a proposta, que é um tipo de ação penal. Mas ele não pode, por política criminal, em tese pelo menos, arquivar o termo presente as condições para o exercício da ação penal. Presente as condições, o Ministério Público continua com o dever de oferecer, pode ser a ação via denúncia ou pode ser a ação via proposta, aonde se manifesta uma pretensão punitiva estatal. Aplicar a pena. Se ele aceitar, aí terá a outra ação através da denúncia à ação tradicional. Essa é a colocação que me parece. Há jurisdição, há ação, há processo, não há violação ao princípio nullum pena. Eu quero fazer a denúncia oral, mas eu vou fazer a proposta. O senhor não vai fazer a proposta, não vou, então eu vou fazer a proposta. Está impedindo o Ministério Público de exercer a ação penal. É quase que se tirasse o Ministério Público assim,
Fica de lado, né? Você não vai falar, corta o microfone dele, ele quer falar de denúncia oral, não vai fazer denúncia oral, eu vou fazer a proposta. E o juiz e o réu vão dialogar. Eu lhe proponho uma pena, você quer aceitar a pena, isso é sistema inquisitório. O Ministério Público estaria cerceado do seu direito de ação, estaria excluído da relação processual e não podendo formular o seu opinião delicti, e o direito de ação, o direito constitucional também. Evidentemente não pode ter um processo com juiz e autor, juiz e réu, autor do fato exclusivamente. De modo que a proposta depende de ação do Ministério Público, de atuação do Ministério Público. E para aqueles que entendem que a proposta é um direito subjetivo do réu, fica difícil resolver o problema. Então, a parte impetra o habeas corpus no tribunal. Não resolveu, porque não é mais o juiz que resolveria isso, mas seria o tribunal. O tribunal vai fazer a proposta, ela só desloca a questão para quem vai decidir a respeito, o tribunal ou o juiz. Também não é por aí, a meu entendimento, a meu juízo. Não é essa questão, não se resolve dessa maneira. Muito bem. Suspende. Veja bem, pode-se dizer, mas a lei vai dar ao promotor uma discricionariedade muito grande. Um promotor da quinta vara denuncia nessa hipótese, o outro faz a proposta. Eu, se fosse legislador, não daria essa discricionariedade, esse poder ao Ministério Público. Se eu fosse. Eu me lembro, foi examinado, professor Weber e professora Ada, na tese de livre docência lá na UERJ, Vossa Excelência, o colega professora, né? Permita chamar assim. Naquela oportunidade, eu me lembro muito bem, criticando, e cabia à banca realmente fazer a crítica, que eu sustentava o princípio da obrigatoriedade do exercício da ação penal pública, e a banca, e principalmente a professora Ada, disse que o princípio da obrigatoriedade, de certa maneira, hoje não é uma coisa mais moderna. Nós temos na Itália, na Alemanha, várias mitigações ao princípio da obrigatoriedade, já se fala em princípio da oportunidade regulada, regrada, essa visão sua de obrigatoriedade não é eu digo, mas é muito perigoso dar ao promotor, no direito penal, que são regras cogentes, caráter obrigatório, ele poder optar se aplica ou não o direito penal, isso não parece democrático, etc. Para que a preferência do tema fosse dele, disposição, e que nós ficássemos, então, com